Olá, seja muito bem-vinda ao programa Ponto de Vista. Neste novo formato que você está se acostumando, que de vez em quando nós vamos lançar, em que a produção prepara algumas temáticas e você em casa pensa no seu trabalho, no seu lazer, na escola, na faculdade, no seu descanso, nas suas viagens, sobre esses pontos de vista que nós vamos apresentando. E hoje a temática de reflexão chama-se Conhecimento e sabedoria são a mesma coisa? Para ilustrar isso, começo com uma pequena história. Certa vez, um renomado cientista, um grande doutor, PhD, precisou fazer uma viagem para ministrar uma palestra. Foi de carro. Chegando um dado momento, para ir se aproximando da cidade onde seria a palestra, a ponte que dava acesso à cidade estava interditada. E ele estava atrasado. Não tinha outra saída a não ser pedir carona por um simples barqueiro que estava ali pescando. O cientista, com toda a sua parafernália de netbook, livros, apontamentos, desceu até na beira do rio, encontrou o pescador e lhe pediu a gentileza de atravessar com ele, com o barco, até o outro lado da ponte, para que pudesse então chegar ao seu destino e conferir a sua palestra. É claro que gentilmente o barqueiro, o pescador, ofereceu o seu humilde barco para aquele cientista. No caminho dessa travessia, começaram a conversar. O cientista então puxou o papo com o pescador e lhe disse bem assim: Senhor, você já ouviu falar de internet? E o pescador humildemente disse: Senhor, eu já ouvi falar sim, mas nunca usei, não sei que bicho é esse. E o cientista disse: que pena, perdeu metade da vida. E o caminho seguia. Num dado momento, o cientista perguntou novamente ao pescador: meu amigo, você tem GPS? O pescador disse: desculpe, senhor, eu nem sei o que é isso. E o cientista responde: que pena, perdeu metade da vida. O caminho seguia e o cientista pergunta mais uma vez: você já ouviu falar em tecnologia 3D? O pescador disse: uai, senhor, não sabia nem que tinha uma, agora tem 3 já. E novamente o cientista disse: que pena, perdeu metade da vida. De repente, vem uma enorme tromba d'água, aquele fenômeno que acontece que nós conhecemos, que chove torrencialmente na cabeceira do rio e a água vem numa velocidade extrema. Essa tromba d'água virou o barco. Imediatamente o pescador perguntou ao cientista: senhor, o senhor sabe nadar? Ele disse: não. E disse o pescador: que pena, perdeu a vida inteira. Ora, é nesse sentido que gostaríamos de conversar hoje. Ter conhecimento de uma coisa, de uma situação ou de algo, não quer dizer necessariamente ser sábio. Na minha opinião, e não precisam concordar comigo, conhecimento é uma coisa, sabedoria é totalmente outra. Por isso nós vamos agora tentar analisar o que é conhecimento, para depois nós analisarmos o que é sabedoria e chegarmos a um confronto de ideias. Vamos então à primeira pergunta: o que seria conhecimento? Para você em casa, ou no seu serviço, ou na internet, o que é conhecimento? Conhecimento seria apenas saber das coisas? Ora, vamos primeiro dizer que existem níveis e tipos de conhecimento. O primeiro conhecimento que nós podemos elencar é o conhecimento segundo o mundo da Bíblia. O mundo bíblico diz que conhecimento é uma relação profunda que nós podemos estabelecer com alguém. Conhecer alguém na Bíblia não é apenas saber um nome. Não é apenas tê-lo como amigo no Facebook. Conhecer alguém no mundo bíblico significa estabelecer uma relação profunda com aquela pessoa, semelhante até a uma relação sexual. É nesse sentido que o livro do Gênesis diz que Adão conheceu Eva e gerou seus filhos, ou seja, há uma relação tão intensa entre os dois que gera vida. É nesse sentido que Jacó, quando vai atravessar o rio e começa aquele famoso episódio da luta com o anjo, quer conhecer o nome de Deus. Ele quer estabelecer relação profunda. É nesse sentido que no Evangelho de Lucas, Maria diz ao anjo que não conhece homem, ou seja, não há uma relação profunda a partir disso. Vejam, nós temos tipos de compreensão diferenciadas. No mundo semita, no mundo judaico-cristão, conhecer é estabelecer relações de profundidade. E aí eu pergunto para você, como andam os nossos conhecimentos diante da vida e os conhecimentos de pessoas?
São conhecimentos superficiais, circunstanciais ou conhecimentos profundos. O segundo tipo de conhecimento que podemos nos apoiar para discutir é o conhecimento que a filosofia nos oferece. Segundo a filosofia, o conhecimento é aquela relação que se estabelece entre sujeito e objeto. Explico-me. Suponhamos que eu, André, sujeito, esteja diante desses objetos, e na realidade eu estou. Eu, o sujeito, essas coisas, objetos. Quando eu quero conhecer esses objetos, eu quero ver o que são, o peso, o formato, a massa, nesse sentido que nós temos. Eu estabeleço uma relação com o objeto. E essa relação estabelecida entre nós, entre eu e esses objetos, é justamente a relação que nós damos o nome de conhecimento. Conhecimento, então, é justamente o fato de eu ter um sujeito cognoscente, isto é, um sujeito que conhece, e um objeto cognoscível, um objeto que pode ser conhecido. Essa relação estabelecida é o que a filosofia chama de conhecimento. Mas há um terceiro tipo também de conhecimento, que é o conhecimento do senso comum, que podemos chamar de bom senso. O senso comum, geralmente, a gente fala, fulano de tal, ele tem um conhecimento de senso comum. Geralmente, nós tratamos o conhecimento de senso comum no sentido pejorativo, uma coisa negativa. Não, o senso comum tem muita coisa boa. O senso comum pode ser chamado, como dizia o filósofo Gramsci, de bom senso. O que é o conhecimento no senso comum? O conhecimento no senso comum é a capacidade que você temos de lidar com as circunstâncias do dia a dia. O senso comum é a capacidade, por exemplo, de eu pegar uma chave e conseguir abrir uma porta. O senso comum é a capacidade que eu tenho de aprender a cozinhar. O senso comum é a capacidade ou habilidade, ao atravessar uma rua movimentada, de saber o exato momento em que eu posso correr e atravessar a rua com segurança, sem expor a minha vida ao risco. Isso é o senso comum. O senso comum tem muita sabedoria. O senso comum também não é verificado cientificamente. Lembro-me de um fato, quando eu era pequeno, que toda criança, hoje nem tanto, mas antigamente, as crianças tinham muito feridinhas na boca que davam o nome de sapinho. E lembro-me que uma vez a minha mãe dizia que para curar sapinho de criança só tem um jeito: ir até a igreja, pedir a chave do sacrário e pedir que a criança fique mordendo a chave do sacrário, que aquilo curava o sapinho. Ora, na fé da minha mãe e da minha avó, se dizia que era a força da fé que curava aquela pequena doença. Um dia perguntei para um professor de química se esse fato tinha, esse senso, ou bom senso, tinha uma fundamentação científica. E ele me disse bem assim: André, as chaves antigas eram feitas de cobre, e o cobre em contato com a saliva, de certa maneira provoca uma reação que ela consegue cicatrizar aquelas pequenas feridas. Ora, o senso comum, o bom senso, é o jeito que eu tenho de me relacionar com o mundo e dar conta das coisas. É o instrumento de compreensão, de operalização da própria existência. E aí vem a grande pergunta: será que o conhecimento, em todas as suas vertentes, que nós vimos aqui, biblicamente, um conhecimento de relação profunda com o outro, um conhecimento no sentido filosófico, em que eu, o sujeito, quero entender os objetos à minha volta, e o conhecimento como senso comum, a ferramenta e o instrumento que eu tenho para operacionalizar o mundo, será que esses conhecimentos me conferem sabedoria? Conhecimento e sabedoria seriam a mesma coisa? É possível dizermos que alguém que tem doutorado é sábio e alguém que não tem letramento algum não é sábio? Ora, são questões que nós levantamos e que veremos logo mais depois do nosso intervalo. Este é o programa Ponto de Vista, apresentando para vocês a distinção entre conhecimento e sabedoria. A temática da reflexão hoje é conhecimento e sabedoria. São sinônimos? São iguais? São díspares? Enfim, qual a relação que nós podemos estabelecer entre o conhecimento e a sabedoria? Nós falamos no bloco anterior que conhecimento pode ser visto de diversas nuances, através de diversas portas de entrada. No mundo bíblico, o conhecimento é a relação estabelecida profunda entre pessoas. Na filosofia, conhecimento é a relação de um sujeito que conhece e de um objeto conhecido. E essa relação estabelecida, essa ponte de relação, chama-se conhecimento. E nós vamos então agora tentar analisar, claro, o senso comum, que é esse instrumento
de operacionalização das coisas do mundo. Vamos tentar ver agora o que é sabedoria, para a gente depois dizer, afinal de contas, há relação entre conhecimento e sabedoria? Em primeiro lugar, para a gente entender o que é sabedoria, é preciso entender a etimologia da palavra sabedoria. O que é etimologia? O significado e a origem da palavra. De modo geral, as palavras elas têm origem, elas têm sentido, elas não nascem ao acaso, elas surgem de uma situação. A palavra sabedoria é uma palavra que vem do latim, sapere, que por consequência vem de sapere. Sapere em latim significa sabor. Sabedoria é quando eu, diante da vida, consigo saborear a existência. Eu consigo ver a existência não apenas como um mecanismo de operacionalização, como nós vimos no conhecimento. Eu consigo ver a existência não apenas como uma relação entre um sujeito e um objeto. Eu consigo ver a existência não apenas entre a profundidade de relações, como no mundo bíblico. Sabedoria é quando eu degusto realmente o sabor da vida. É quando a vida toma sabor, toma cor, e eu confiro sabor e cor à minha existência. Alguns filósofos vão dizer, inclusive o próprio grande Friedrich Nietzsche, que a palavra sábio vem do grego sápio. Sápio significa degustador. É a pessoa que trabalha com degustações, ou seja, ela está saboreando e que o seu próprio trabalho se torna uma coisa saborosa. Nesse sentido, o sábio é aquele justamente que é versado na arte do viver. É a pessoa que muitas vezes não tem estudo nenhum. Um exemplo muito prático que eu tenho da minha vida é o meu avô. O meu avô não sabia ler e escrever. Quando me formei em filosofia, ele não sabia nem ao menos dizer a palavra filosofia. Me deu os parabéns e disse, André, parabéns, você se formou agora em fisiologia, mas é a pessoa sábia que foi uma referência na minha vida. Alguém tão sábio que sabia olhar para o céu e dizer quando iria chover ou fazer sol. Alguém que olhava os sinais da natureza e sabia quando seria momento de seca ou de chuva. Alguém tão sábio que sabia administrar a sua casa com toda a ternura e o seu jeito de ser. Sábio é a pessoa que vive e é especialista na arte do viver. Não basta ter conhecimento. O conhecimento é importante. Na sociedade de hoje, o conhecer as ferramentas para a gente lidar com o mundo é essencial. Mas se eu não confiro o sabor a esse conhecimento, de nada me serve. Eu serei um Google encarnado, uma Wikipédia viva, ambulante, mas se eu não tenho a sabedoria, nem sempre as coisas adiantam. O sábio é aquele versado na arte do viver, de conferir sentido para a sua vida. Porque uma coisa, convenhamos, é certa. Nem sempre a vida tem um sentido. Nós somos chamados a conferir sentido para a nossa existência. Nós somos chamados, de certa maneira, a travar relações, a construir a nossa vida de tal circunstância que eu confira a razão para ela. A vida é como um jogo de xadrez. Se eu não sou o jogador, o estrategista, eu sou a peça, jogada de um lado para o outro. Na vida tem dois tipos de pessoas. Aquelas que assumem a vida e aquelas que a vida assumem por elas. Aquelas que assumem a vida, dão razão para a sua existência, são sábias, porque conferem sentido. A pessoa pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se não conferiu sentido à sua existência, de certa maneira, não conseguiu saborear a existência. Para a gente poder entender um pouquinho isso melhor, eu quero contar para vocês 3 pequenas histórias que podem mostrar esse fato da diferença entre conhecer alguma coisa e ser sábio. A primeira história chama-se Grãos de Feijão. Contam que um grande mestre oriental um dia percebeu que estava nas últimas, estava morrendo, e era preciso escolher o seu sucessor daquela comunidade de sabedoria. Foram feitos vários testes, e 2 candidatos se apresentaram como incríveis potenciais para substituir o mestre. Eles estavam quase empatados, eram muito bons os 2. Faltava apenas uma última prova para realmente verificar quem era o melhor para substituir o mestre. E o mestre confere a última prova. A última prova, o mestre disse bem assim:
amanhã pela manhã, às 5 horas da manhã, eu estarei no topo do monte. Vão me levar para lá. Lá eu vou morrer. O primeiro que chegar lá será o próximo mestre. Mas para chegar tem uma condição. Vocês terão que colocar 10 grãos de feijão em cada pé de sapato. Ou seja, 20 grãos de feijão nos sapatos. Os discípulos aceitaram a proposta. Na manhã seguinte, às 4h30, os discípulos acordam e se preparam para subir a montanha com os grãos de feijão nos sapatos. E começam a subida. O primeiro que chegasse ao topo e encontrasse o mestre, que estava nas últimas, seria o próximo mestre daquela comunidade de sábios. E começam a corrida. No começo, os dois vão lado a lado, mas de repente um começa a distanciar-se, tomar distância, tomar a frente, e o outro quase não consegue mais andar. Esse que ficou para trás tem os pés repletos de bolhas de sangue, está machucado, não consegue mais andar. Aquele que deslancha vai embora e chega até o topo, recebe a bênção do mestre e recebe também a função de ser o próximo mestre. Quando aquele que estava com os pés machucados chega ao topo do monte, exausto, quase não aguentando mais andar, o mestre pergunta para ele: por que você não conseguiu? Ele disse: não sei, eu fiz o que o Senhor pediu. E o mestre pergunta para aquele que seria o novo mestre: o que você fez de diferente? E ele responde bem assim: mestre, eu fiz o que o Senhor pediu, coloquei os grãos de feijão no sapato, porém, ontem à noite, eu cozinhei os grãos de feijão. Ora, esse discípulo mostrou-se sábio, porque ele teve uma visão diferenciada da própria existência. Devemos ser sábios nesse sentido, não apenas cumprir ordens, mas sabermos que ao cumprirmos as ordens, podemos fazer diferente. E o diferente é sinal de sabedoria. Segunda história para mostrar a diferença entre conhecimento e sabedoria. Ela intitula-se Batom no Banheiro. Uma escola de ensino fundamental 2 estava sofrendo um problema no banheiro das meninas. As meninas, na 6ª série, encontraram uma arma de sedução para os meninos, o famoso batom. Todo intervalo, as meninas daquela turma corriam ao banheiro e passavam batom. Só que elas ainda não sabiam como tirar o excesso de batom com o guardanapo, com o lenço. Elas tiravam o excesso de batom beijando o espelho. É normal que todo momento, após o intervalo, a senhora, a funcionária que vinha para ajeitar o banheiro, para limpar o banheiro, tivesse uma enorme dificuldade para limpar o espelho. Todo dia, após o intervalo, a mesma coisa, o espelho repleto de marcas de batom. Ela então foi conversar com o diretor e expôs o problema. O diretor se dirige à sala das meninas, conversa com elas, passa-lhes um enorme de um sermão, dizendo da dificuldade de não poder fazer aquilo, etc. No dia seguinte, lá estavam as marcas de batom. O diretor então resolve dar uma aula para aquela turma. Prepara uma belíssima apresentação em PowerPoint, com toda a explicação de como é o processo de limpeza, dos agentes químicos, da dificuldade que se tem de limpar marcas de batom no espelho, dá aula maravilhosa para os alunos e pergunta-lhes: tudo entendido? E eles respondem: sim, senhor. Mas no intervalo seguinte, lá estavam as marcas de batom. O diretor, então cansado, resolveu levar a turma para o banheiro e chamou a senhora da limpeza e disse-lhes bem assim: agora vocês vão ver como é difícil o fato da senhora limpar o espelho. Dona Maria, por favor, limpe para eles verem. A Dona Maria, sabiamente, faz o quê? Pega o seu pano de chão, mergulha no vaso sanitário com água, limpa as marcas de batom. Nunca mais houve esse problema na escola e nunca mais houve marcas de batom no banheiro. Ora, neste momento, aquela senhora, aparentemente com uma instrução e um conhecimento menor que o diretor, foi muito mais sábia, porque agiu de tal maneira que resolveu o problema. Terceira história, para nós finalizarmos as nossas reflexões. Ela chama-se nota fiscal. Uma grande empresa tinha um computador de última geração, moderno, capaz de fazer trabalhos e obter informações belíssimas e rápidas. Um dia esse computador apresentou um problema. Não funcionava mais. Era normal, então, que o gerente chamasse um técnico para consertar o computador, porque possivelmente iriam perder dinheiro. O técnico vem rapidamente, analisa a máquina, observa e, de repente, simplesmente aperta um parafuso e o computador volta a funcionar.
O gerente alegremente agradece aquele técnico e pergunta: quanto ficou o serviço? E o técnico responde: R$1.000. O gerente assusta: espera aí, R$1.000 para apertar um parafuso? Ah, não. Eu vou te pagar porque você realmente solucionou o problema, mas eu quero uma nota fiscal em que você discrimine tintim por tintim do que você fez para que eu possa saber o que aconteceu. E o técnico responde: claro, com toda certeza. Ao entregar a nota fiscal e receber o dinheiro, o gerente começa a analisar a situação da nota, da descrição da nota. E está lá bem assim: apertar um parafuso, R$1. Saber qual parafuso apertar, R$999. Esse é o sábio. Ele sabe a hora de agir, o modo de agir e o como agir. Isso é diferente do conhecimento simples e puro e desencarnado. O conhecimento simples e puro desencarnado, ele não tem contato com a realidade. Ele é abstrato. Traduzindo, não serve para muita coisa. A sabedoria é um conhecimento encarnado, vivenciado, concreto, que confere sentido à nossa vida, que confere sentido à nossa existência. Pensemos bem, então, nesse ponto de vista. O meu conhecimento gera sabedoria? A minha sabedoria confere sentido e sabor à minha existência? Que esse ponto de vista possa te trazer outros pontos de vistas, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.